Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 1º de outubro de 2021, o nosso sexto. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, sextou amanhã. Quem viu aí ontem os erros aí que eu cometi, os erros de gravação? Caraca, eu tava na correria ali pra gravar, que eu tava sem luz pra editar. Acabou passando esse começo aí, e aquele negócio é foda, né? Quando tu fala assim, não vou errar, não posso errar pro vídeo ser rápido. Aí tu começa a errar. A pessoa bugou. Não, é porque toda vez que eu erro, é um bagulho meu já, desde o começo do canal eu acostumei a fazer isso. Toda vez que eu erro, eu falo, bora pros jogos. Parece que tem tipo um mantrazinho, que aí eu consigo retomar meu raciocínio, beleza? Quem viu aí a tempo, pô, riu pra caramba. Eu também ri pra caramba, só que eu tenho que apagar, né? Porque chega alguém nova aí no canal, vai achar que a parada é zoneada. Ontem batemos um bilhete, o Robozão garantiu no final, Mengão classificado, a gente já esperava. Excelente vitória do Bragantino, que lindo, lindo demais. E hoje eu tô na torcida pelo Furacão. Então já bora pra amanhã. É o primeiro dia do mês, eu gostaria muito de começar com o pé direito, mas a nossa grade está muito fraca. Um daqueles dias que eu falo pra você, se você quiser tirar o dia de folga, amanhã é um dia bom. Porém, tentei filtrar aqui o melhor possível pra gente poder estar lucrando também e garantir o dinheirinho da serva, né? Vamos lá, primeiro jogo aqui pela Liga do Japão às 7 horas da manhã, temos o Shonan Bellmare, que vai enfrentar o nosso brabíssimo Yokohama Marinos, o brabo, que a galera gosta. É o seguinte, eu dei um pause no Yokohama Marinos, porque ele deu uma rateada, só que agora ele já voltou bem, e vamos lá aos detalhes. A primeira aqui é a classificação. O Yokohama Marinos é um time muito forte, é um time muito marcado também pelo seu ataque. Em 30 jogos, ele fez 66 gols, isso aqui dá média de mais de 2 gols por partida só o ataque. E sofreu 28, também sofre quase um gol por partida. O Yokohama, ele chegou a estar de distância ali do Kawasaki Frontale, uns 2 pontos, 4 pontos, era uma distância bem próxima. Só que aí esses jogos que eu falei que ele deu mole, ele deixou o Kawasaki disparar, tá? 12 pontos, dificilmente vai conseguir esse título. Mas o jogo tem interesse para ele, porque ele está a 9 pontos do Nagoya. E ele está aqui, em segundo lugar, na vaga direta para a Champions League da Ásia. O terceiro já vai para uma pré-Champions, aí, né, corre risco de não participar. E o Shonan também tem muito interesse nessa partida, porque ele é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Ele está apenas 1 ponto na frente do Tokushima. Então, pô, para ele é vida ou morte. Faltam 8 rodadas, que são 38, então não tem jeito, tá? Pode ficar ruim para ele depois. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos em 4, a gente teve ambas marcam. O Shonan não vence há 5 partidas e eu já dei uma olhada. Das últimas 10, ele venceu apenas 1. É um time muito fraco. Dos últimos 7 jogos, em 5 foram ambas marcam. É um time over, né? Faz gol e leva gol também. Já o Yokohama, dos últimos 7 jogos, em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. Com um ataque desse, filho, não tem jeito. É time over. Tá, vamos lá. Para esse jogo eu tenho 2 opções. A primeira é explorar que o Yokohama Marinos é um time muito forte, porra, é um time que tá ali em segundo lugar, vai pegar um time fraco, que não ganha de quase ninguém, e conseguir explorar essa vitória. Só que pra gente ficar no safe, pra colocar no bilhete, a gente vai com Yokohama e empate anula. Em caso de empate, a gente fica safezado. A segunda opção é buscar o mercado de gols. O Yokohama tem um ataque muito forte, vai pegar uma defesa fraca. O Shonan, ele vai ter que se expor também, porque ele tá ali precisando pontuar, pra sair ali da zona do rebaixamento, pelo menos sair ali de perto, né? Então podemos ter sim um jogo aberto, principalmente saindo um gol para qualquer um dos lados. Então cravo mais de 1,5 no safezada Mundo Bet. Se você quiser ser um pouquinho mais ousado, buscar aqui um ambas marcam também vem muito quente, tá? Placar para mim 3-1 para o Marinos. 1h30 da tarde, indo para a segunda divisão da Alemanha, Bundesliga 2, temos a UI enfrentando o nosso queridíssimo Hamburgo. O Hamburgo é um time maluco, é um time que faz gol, leva gol, um time kamikaze. Olha o detalhe interessante, primeira coisa que eu quero apontar aqui. O Aui vem de 5 derrotas consecutivas. Vamos dar uma olhada na classificação? Em 8 jogos, ele empatou os 3 primeiros e perdeu os últimos 5. É um time que ainda não venceu na competição. Fez 5 gols em 8 jogos, tem um ataque fraco, porém tomou 15. Tem uma defesa muito fraca. Já o Hamburgo é um time que a gente sempre acha que vai subir e não sobe. Um time de tradição, um time que tem Bundesliga. E, porra, bateu na trave já há 2 anos e agora tinha começado mal, né? Vamos ver se ele vai se levantar.
Em outros jogos, 3 vitórias, 4 empates, perdeu apenas uma, o problema é que empata muito, fez 14 gols e tomou 10. Se a gente somar aqui dá 24, média de 3 gols por partida, é um time bem over. Vamos dar uma olhada no histórico, quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 6 jogos, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. O Aoi vem de 5 derrotas, 11 jogos sem vencer na temporada, vem sofrendo gols nos últimos 7 jogos, dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 7 em 5 foram ambas marcas. Detalhe interessante é que dos últimos 7, em todos os 7 ele foi a primeira equipe a levar gol. Já o Hamburgo vem de 5 jogos sem perder, ele pode até não estar vencendo muito, porém não está perdendo. Dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 9 jogos em 7 foram ambas marcas. Sem enrolar muito, é o seguinte, para mim o mais safe é buscar o mercado de gols. Eu tenho um time muito over, que é o Hamburgo, eu tenho um time que é over também, que é o I. E aquele negócio, né, o Aoi, ele tá ficando para trás, tá em lanterna, jogando em casa, ele tem que pontuar, ele tem que sair dessa situação. Então, aliado ao fato de ser Bundesliga 2 também, que é uma liga muito over, dá sim pra gente explorar o mercado de gols. O mar de gol e meio é no safe, né? Porra, 2 golzinhos aqui é bem tranquilo de sair, pode não sair? Pode, só que a tendência é sempre sair até mais. Então, se você quiser ser um pouquinho mais ousado, o mar de 2 gols e meio e ambas marcam, a gente já viu que é muito comum acontecer quando as duas equipes jogam, tá legal? Se você quiser buscar uma oddzinha maior. Um outro detalhe também é explorar esse péssimo momento que vive a Aoi, que ainda não venceu na competição, vem de 5 derrotas seguidas. Explorar uma vitória do Hamburgo, só que não uma vitória seca, uma vitória com empatezinho anula aí, porque em caso de empate, já que o Hamburgo gosta muito de empatar também, você fica safe e não perde seu dinheiro. O problema, tropa, é que Bundesliga 2 é ruim para entrar em mercado de resultados. A gente fica, o time não vence, não vence. Mas jogando em casa, pode ser o dia, né? E, pô, ganhar do Hamburgo vai dar maior moral para o Aoi. Mas tem chance porque o Aoi vive uma fase ruim. Eu prefiro ficar no mercado de gols, placar para mim, vou dar uma moral para o Hamburgo. 2-1, ou até um 2-2. 2 horas da tarde, pela Liga da Dinamarca, temos o jogo do OB enfrentando o Vejle. Alerta, alerta de jogo perigoso. Tropa, tem alguns jogos que são perigosos, só que como a nossa grade é fraca, eu tenho que falar porque pode ser uma boa oportunidade para quem quiser ser um pouquinho mais ousado. Cara, por que eu quero mostrar nesse jogo aqui? O Vejle, em 10 jogos, ele empatou 2 e perdeu 8. É uma péssima campanha. Em 10 jogos, fez 7 gols e tomou 23. É um time over, principalmente porque sofre muito gol. Já o AB não faz lá a grande campanha, são 10 jogos, 2 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, só que, porra, vai pegar um time que ainda não venceu. Fez 12 gols e sofreu 16. Detalhe interessante que o AB jogando em casa, ele só perdeu 1. E o Vejle jogando fora de casa, ele perdeu todos os 4. Agora vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 6 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. O Vejle, olha isso daí, o Vejle ele não perde pro AB há 4 partidas, rola então uma freguesia, por isso que eu tô dizendo que esse jogo é um pouquinho perigoso. O AB dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 9 em 7 foram ambas marcam. Já o Vejle vem sofrendo gols há 4 partidas. Bom, é o seguinte, tropa, dá para explorar esse péssimo momento que vive o Vejle, ainda mais que está jogando fora de casa, e a gente explorar uma vitória do OB com empatezinho Luna. Eu gosto de jogar assim, porque, porra, a chance de eu errar, ela diminui. Eu pego uma odd menor, foi a mesma coisa que eu expliquei no vídeo de ontem. Eu pego uma odd menor, por isso que eu não costumo entrar muito em vitória seca, depende muito do time. Para mim, o time precisa estar bem acima do outro para eu entrar. Nesse caso aqui, como não é, prefiro ficar no empate anula. Uma outra coisa que você pode explorar é o mercado de gols, analisando que o OB é um time over e o Vejle é um time que toma muito gol. É um time que está ficando muito embaixo da tabela também. O OB deve começar pressionando, porque joga em casa ele fazendo gol, o Vejle vai ter que se abrir. E aí, normalmente acontece nos jogos do Vejle, ele acaba levando mais gols. Então, quiser ficar no mais de gol e meio também, muita chance de bater. Placar para mim, 3-1 para o AB. Tropa, eu tô chamando o AB porque tá aqui, só que o nome do time é Odense, aí eu não sei como vai vir na sua casa de aposta. Às vezes vem o AB, tem casa de aposta que vem AB e tem outras que vem Odense, mas eu já escrevi lá no início, tá legal? Qualquer coisa você volta lá. Também às 2 horas da tarde, só que agora indo para a Suécia, temos um jogo de um time aí que tá rateando muito, por isso que eu até tinha tirado ele do canal, que é o Elfsborg enfrentando o Göteborg. O que acontece aqui? Primeiro vamos olhar essa race. O Elfsborg ele vem de 3 derrotas seguidas, inclusive perdeu por Lanterna, tá? Já o Göteborg, dos últimos 5 jogos, ele perdeu 4. Ele consegue estar no momento pior ainda que o Elfsborg. E o que acontece então, de fato? O Elfsborg, ele estava aqui brigando pela liderança antes dessas 3 derrotas. Vamos botar aqui que ele tivesse mais 9 pontos.
ele estaria aqui, ó, em primeiro, se ele tivesse ganho os 3, né? Então, assim, é um time que normalmente fica no top 4 da Suécia, tá passando por um mau momento e pode ser o jogo ideal para ele voltar. Vai pegar o Göteborg, que em 21 jogos ganhou apenas 5, empatou 7, perdeu 9. Vamos dar uma olhada agora no histórico. O Elfsborg não sofre gols do Göteborg. Caraca, fica meio confuso, né? Mas preste atenção. O Elfsborg não sofre gols do Göteborg há 5 partidas, tá? O Elfsborg vem sofrendo gols nas últimas 4, das últimas 8. Em 7, a gente teve pelo menos 3 gols. Já o Göteborg vem sofrendo gol nas últimas 3 partidas, das últimas 8. Em 6, a gente teve pelo menos 3 gols, são 2 equipes bem overs. E o Göteborg, dos últimos 6 jogos, em 5, ele perdeu o primeiro tempo. Temporada passada, o jogo foi 1-0 para o Elfsborg e 0-0. Tanto que, quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, em todos os 5, a gente teve menos que 3 gols. Então é o seguinte, dá para ficar no mercado de gols, analisando que as duas equipes vivem um momento os overs? Dá para entrar no mais de gol e meio, vai estar pagando bem, porque o histórico do confronto é under, aí vai depender de você. Você é o cara que avalia pelo momento atual, você acredita muito nessa mística aí de, tipo, como é que fala? Superstição, né? Ah não, as duas equipes se enfrentam, eu vou entrar no mercado de gols. Só que, para ser sincero com vocês, eu separei esse jogo aqui, mas pelo mercado de resultados. Eu acredito que é o jogo ideal para o Elfsborg voltar a vencer, pegar o gás. Não sei se vai dar tempo ainda de brigar pela liderança, mas pelo menos vai brigar ali na ponta de cima da tabela e buscar uma competição europeia. Vai estar jogando em casa, está pressionado pela torcida, acredito sim que essa é a partida. Eu cravo sim essa vitória com o empate anula, com certeza, porque o Elfsborg não está no momento bom. Você que quiser ficar no mais de gol e meio, para mim é válido, porque eu prefiro analisar o momento atual das equipes, tá bom? Placar para mim 2-1 para o Elfsborg. O Elfsborg gosta muito de levar um golzinho também. 3 horas da tarde, pela segunda divisão da Holanda, a Eredivisie. Temos NAC Breda enfrentando o Excelsior, que é o líder. Vamos dar uma olhada aqui primeiro na Race. O NAC Breda não vence há 4 partidas e vem de 3 derrotas consecutivas. Já o Excelsior, desses últimos 5 jogos, ele perdeu 1 e venceu 4. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, em todos os 5 a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 5, 4 foram ambas marcam. O NAC Breda vem de 3 derrotas consecutivas, 4 jogos sem vencer. O Excelsior, dos últimos 5 jogos, em todos os 5, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 7, 5 foram ambas marcam. Não vou enrolar muito aqui. Quem conhece o canal e quem conhece um pouquinho aqui da segunda divisão sabe que é uma liga bem over, por isso que eu não vou comentar os outros jogos, porque pra mim é chover no molhado. Eu falo, entra no mais de gol e meio, no mais de 2 gols e meio, ambas marcam. Essa liga aqui, Eredivisie, com 2 E no início, ela é muito boa para quem quer trabalhar no mercado de gols. Tem o jogo do Young Ajax, que a gente pegou na semana passada, 3 gols, né? Mais de 2 gols e meio. Tem o jogo do Almere City, que é muito bom também. Tem o jogo do Roda, que normalmente eu boto aqui no canal, só que essa odd está muito esmagada, então eu prefiro ficar de fora. Enfim, não vou chover no melhado, como eu já disse, isso aqui é para buscar mercado de gols. Separei só esse jogo porque o mais de gol e meio vem com uma odd decente, para você que quer entrar. E o mais de 2 gols e meio e o ambas marcam, cara, vem muito quente, até porque, como a gente viu ali, praticamente todos os jogos das duas equipes a gente teve 3 gols, tá legal? Placar para mim, 2-2. Indo agora para a primeira divisão da Alemanha, a Bundesliga 1, às 3h30 da tarde. Temos Colônia enfrentando o Fürth. É um jogo perigoso, tropa, já vou adiantar para vocês por quê. O Fürth, em 6 jogos, ele não venceu nenhum ainda. Ele empatou 1 e perdeu 5. Fez 4 gols apenas em 6 jogos e sofreu 16, cara. Média de 4 gols por partida que ele sofre, e é muita coisa. Já o Colônia, em 6 jogos, ganhou 2, empatou 3, perdeu apenas 1, que foi o jogo com o Bayern, foi um jogão, diga-se de passagem. Fez 10 gols, sofreu 8. É um time over também. Vamos dar uma olhada no histórico. O Colônia não perde há 4 partidas, vem de 3 jogos sem vencer, é um time que está empatando, né? Ele não perde e também não ganha. Vem sofrendo gols há 9 partidas, das últimas 9. Em todas as 9, a gente teve ambas marcam. Já o Fürth vem de 4 derrotas seguidas, 12 jogos sem vencer na temporada. Vem sofrendo gols nas últimas 17 partidas. Das últimas 9, em 7, a gente teve pelo menos 3 gols. E das últimas 10, em 8, foi ambas marcam. Então, sem enrolar muito, dá para buscar a vitória do Colônia? Dá, porque tem um time melhor, porque tá jogando em casa, vai pegar um time que acabou de subir, ainda não se encontrou, tem um elenco, né, muito fraco,
para jogar essa divisão da Alemanha. Só que o Colônia é um time safado, tá ligado? É um time que, pô, ele custa ganhar seus jogos, quando ganha, ganha muito na dificuldade. E pode ser um empate, porque o Colônia empata muito. Se a gente olhar aqui, ele vem de 3 empates consecutivos. Só que o Furt é fraco, né? Então, se você quiser ser um pouquinho mais ousado e buscar, realmente tem chance. Agora, pra mim, é jogo pra gols, tá ligado? São duas equipes bem over. O Colônia faz muito gol, sofre muito gol. O Furt, ele sofre muito gol. Então, mais de 1,5 gol, safezada Mundo Bet. E, na moral, pra mim esse jogo é mais de 2,5 gols. Se eu fosse entrar aqui, eu entraria mais de 2,5 gols. Até porque o Furt, ele precisa pontuar, tá ligado? O Furt não tem jeito, ele tá ficando pra trás. Se ele não quiser ser rebaixado, ele quer ter uma esperança, ele tem que pontuar contra o Colônia, que é um time fraco também. É um time que ficou na zona do rebaixamento, só que aí disputa uma repescagem, né? O antepenúltimo disputa contra o terceiro colocado da segunda divisão. O Colônia acabou levando a melhor, só que é um time que merecia ter sido rebaixado. Tá bom? Crava aqui uma vitória do Colônia de 2-1, 3-1. É jogo pra gente ver gols. 3h45 da tarde, tem um jogo aqui do Campeonato Italiano, que é o Cagliari e o Venezia. Eu não ia comentar esse jogo, eu comentei de última hora, botei só porque é o Campeonato Italiano, numa grade fraca. Eu só quero dar um alerta o seguinte, eu não vou mexer em muita coisa nesse jogo não. Eu tenho um jogo aqui de duas equipes horrorosas, tá legal? Duas equipes que vivem um péssimo momento. O Cagliari e o Venezia, que acabou de subir para a primeira divisão da Itália. Se eu mostrar aqui a classificação, é o penúltimo e o antepenúltimo. Em 6 jogos, o Venezia ainda ganhou 1, o Cagliari ainda não venceu. E olha o detalhe, o Venezia em 6 jogos fez 4 gols, sofreu 11, e o Cagliari fez 7 e sofreu 15. Então, são duas equipes bem over, principalmente por defesa. E o que é que eu quero alertar desse jogo? É confronto de desesperados, tá legal? Duas equipes que a princípio vão brigar para não cair. Em confronto de desespero, a gente ou tem muito gol, ou a gente tem um jogo fraco de 0-0. Eu acredito aqui que a tendência é a gente ver gol, até porque o Cagliari, ele tá jogando em casa e, cara, o time que joga em casa e quer ficar na primeira divisão, quer buscar alguma coisa, ele não pode perder pontos pro Venezia, que é um time bem mais fraco, acabou de subir, como eu disse. Então pode sim que o Cagliari, nesse desespero de fazer gol, ele ceda contra-ataque, acabe sofrendo gols, igual tem acontecido, que tem uma defesa horrível. E eu acredito que é mais fácil a gente ver gols do que a gente não ver. Por isso eu exploraria o mercado de gols. Eu não vi a linha porque é um jogo que eu não me preparei para fazer. Se tiver uma linha boa ali, até 1,18 para 2 gols, vale a pena. Ou então quiser buscar 3 gols aqui, ambas marcam, tem chance, porque para mim é confronto de desespero. E vou te falar, hein, para mim o Cagliari não perde. Se você quiser explorar aqui um Cagliari empate anula, é muito perigoso porque o Cagliari não tá jogando nada. Só que para mim o Cagliari não perde. E placar para mim vai ser 2-1 pro Cagliari. 4 horas da tarde, pela La Liga Espanhola, temos Athletic Bilbao enfrentando o Alavés. O Alavés que ele vinha só de porrada e conseguiu ganhar de 1-0 do Atlético de Madrid. Esse Atlético de Madrid é inacreditável, esse time, cara. Vai pegar o Atlético de Bilbao, que vive uma fase legal. São 7 jogos, ele perdeu apenas 1. O problema dele é que ele empata muito, empatou 4, ganhou 2. É um time under, dos 7 jogos que ele jogou, ele só fez 6 gols e sofreu 4, tá sofrendo um pouco o gol e tá marcando um pouco o gol também. Quando as duas equipes se enfrentam, o histórico do confronto é under. Quando eu digo under, porque saem poucos gols em suas partidas. Os últimos 7 jogos, em 5 saíram menos do que 3 gols. O Atlético vem de 3 jogos sem vencer, só que também ele não perde, né? Ele só perdeu 1. E dos últimos 8 jogos, em 7, a gente teve menos 3 gols. E o Alavés, dos últimos 6 jogos, em 5. Até porque o Alavés tem um ataque muito fraco, ele só fez 2 gols até agora no campeonato. Então, para ele ser over, ele teria que ficar levando goleada todo o jogo. Então é o seguinte, mercado de gols para esse jogo aqui, um menos de 3,5 gols no Safe Mundo Bet, ou um menos de 2,5 gols aí, para quem quiser ser um pouquinho mais ousado. Normalmente acontece, como a gente viu. Só que um detalhe interessante é explorar essa vitória do Atlético de Bilbao com um empatezinho anula, tá? A gente tem uma odd acima de 1,50. Aproveitar que o Atlético de Bilbao é um time que empata muito. A tendência do jogo é que o Alavés fique na defesa, jogue por uma bola parada ali, porque o time do Alavés realmente está muito fraco essa temporada. Joga ali por um escanteio, aquela faltinha ali que ele cruza. Só que, na moral, acredito ser muito difícil o Bilbao perder esse jogo em casa, ainda mais que ele tá 3 jogos sem vencer. Pô, vai pegar um time fraco jogando em casa? É jogo sim pra ele ganhar, tá? E tentar buscar ali uma competição europeia. Placar pra mim, 1-0 só, por isso que eu tô fora do mercado de over, só do menos gols. E é isso. Vai com um empatezinho anula, tá? Porque o Bilbao é foda. Não sei que você esteja vendo o jogo no ao vivo, o Bilbao tá amassando, aí de repente vale a pena uma entrada seca. Pré-live...
E pra gente finalizar o nosso dia às 4 horas da tarde, o jogo de um campeonato, tem um tempinho que eu não comento, campeonato irlandês, temos o jogo do líder, Shamrock Rovers, enfrentando o Derry City. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Pô, se inscreva no canal aí, se você puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a impulsionar o canal, impulsionar o vídeo a outras pessoas que não conhecem e gostam de apostar, tá legal? Pode ser que pra você não seja o muito importante o like, mas pra mim é muito importante. Então, pô, dá uma parada agora, vou parar o vídeo, só pra você ir lá, ó, dar um likezinho, valeu? Eu conto muito com a sua ajuda. Então bora pra gente finalizar. Olha só, o último jogo do dia amanhã é 4 horas da tarde. Então, pô, se não tem jogo muito bom, pode ser que tenha um jogo despercebido aqui por mim. Só que, cara, não fica caçando jogo, inventando. Vai sextar, pô. Termina aqui, ó, sábado e domingo tem uma grade lotada de jogos pra gente. Então, poupe sua banca, beleza? Então vamos logo aqui pra gente finalizar. Primeiro eu quero chamar... Não, vamos primeiro pra classificação. O Shamrock é o líder, tá bom? Em 27 jogos ele tem 59 pontos, ganhou 18, empatou 5, perdeu 4, vem numa grande campanha, é um time over também, em 27 jogos, fez 44 gols e sofreu 20. O Derry City, ele é o quarto colocado, em 28 jogos tem 42 pontos. Detalhe interessante, até o terceiro colocado pega uma vaga aqui na Conference League Europeia, então ele tá sim brigando por uma competição. E o Shamrock, ele quer manter aqui essa liderança e sagrar-se logo campeão. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Shamrock Rovers não perde para o Derry City há 13 partidas. Tem um histórico aqui muito bom. Vem de 3 vitórias consecutivas, 3 jogos sem sofrer gols. Derry City também vem no momento bom, 3 jogos sem perder. Dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Ó, os últimos jogos dele, a gente teve um 4-2, 1-1, 2-0 e 2-0. Então é o seguinte, sem enrolar muito, eu acredito muito nessa vitória do Shamrock, até porque ele tá jogando em casa. Deixa eu ver ele jogando em casa aqui, mostrar pra vocês na verdade, né? Ele perdeu apenas um jogo jogando em casa. Então, pra gente ficar no safe, como a gente tem uma odd de 1,50, dá pra entrar no time da casa e empate anula. Tiver com muita confiança, quiser entrar nessa vitória seca, é com você, pô. O pessoal fica, mas só odd pequena. Você quiser entrar na vitória seca, eu apresento aqui que o time é favorito. Aí entrar no seco ou não fica a seu critério, tá bom? Eu exploro com um empatezinho anula. E o outro detalhe interessante também é explorar o mercado de gols. A gente tem duas equipes que são overs, são duas equipes que têm histórico de confronto overs também. Pelo menos um mais de gol e meio aqui é muito provável da gente assistir. Placar para mim, 2-1 para o time da casa. Bom, tropa, fechamos nossos jogos de sexta-feira. A gente não tem uma grade muito boa, embora tenha alguns joguinhos interessantes, só que na maioria não é. Então, pô, filtre apenas o que for melhor pra você, caso você não sinta vontade com nenhum. Não faça, porque quando você perde num jogo que você não queria fazer, em um time que você não gosta, isso afeta o seu psicológico de uma forma maior do que deveria. Aí o que pode acontecer? Você começar pra querer recuperar, não sei porque eu fiz isso, aí você começa a entrar em outros jogos aleatórios e acaba zerando a banca, tá? Perder faz parte. Só que saiba controlar seu psicológico para entender em quais jogos você consegue perder e seguir em frente, beleza? Tamo junto, muita fé, bora pra cima. Bom, tropa, pra amanhã deixei mais uma tripla pra gente. Primeiro jogo coloquei Elfsborg, empate anula. Pra mim é o jogo ideal pra ele voltar a vencer e brigar ali em cima, que é o lugar dele, tá? Vai pegar um time que tá há um tempo sem ganhar e cravo sim essa vitória, só com um empatezinho pra ficar safe. Segundo jogo coloquei também um vitória e empate anula do Marinos. É franco favorito, é o segundo lugar, vai pegar um time que em 10 jogos só ganhou 1. Só que a gente vai com um empatezinho também pra ficar safe, porque o jogo é fora de casa. E pra gente fechar, coloquei mais de um gol e meio no jogo do Aui contra o Hamburgo. O Aui e o Hamburgo são dois times bem over. O Aui precisa ganhar desesperadamente, tá jogando em casa, vai ceder espaço pro Hamburgo. E Bundesliga 2 é sempre boa pra gente ver gols, tá? Essa nossa tripla deu um total de 1,92, sempre próximo ali pra dobrar o nosso investimento, que a gente tem um dia tão abençoado quanto a gente tem tido ultimamente. Bora pra cima!